Olá, olá a todos. Vamos começar aqui mais uma live de quinta. Dizem que a live é de quinta, mas na verdade ela é de primeiríssima categoria, sempre com a presença de vocês, dando o melhor aqui para a gente continuar conversando sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o andamento das coisas, né? A gente vive um momento onde as minorias começam a tomar frente e pedir um pouco de representatividade. Oi, Liz Maia, Joel Duarte entraram, eles entram juntos, é uma dupla. Isso sim, Bonnie and Clyde, chora Bonnie and Clyde da Tijuca do Grajaú. Como é que vocês estão, meus amores? Como é que vocês estão? As pessoas estão chegando aqui, nem a doutora Joana chegou, hein? Será que ela vem? Você sabe que live, eu nunca casei, né? Assim, não um papel passado, mas dá sempre a ideia de que você vai ser abandonado no altar enquanto a outra pessoa da live não chega. Mas em épocas de pandemia, onde a gente já se acostumou a falar sozinho, eu não tenho esse medo. Você tá entendendo? Porque eu realmente falo sozinho. Eu também, eu tô com muita saudade. Ah, a Joana acabou de entrar. Vamos aqui, acenar para a Joana. Estamos bem, que bom que vocês estão bem. Quando vocês estão bem, eu fico bem também. Transmitir ao vivo. É isso aí. Vocês sabem que eu acabei de fazer um post pedindo para vocês me indicarem uma música com comida, Joana. Acabou sua solidão, meu amor. Você não fala mais para ninguém. Aliás, para nossa plateia linda, né? Igual da Adriana Calcanhoto. Eu tô bem, tô bem. Tô ainda de mudança, mas tô bem. Mas para não me tornar repetitiva, né? Como a vida é mudança. Como diz o Gil, né? Eterno Deus mudança. Então... Sim. Mas enfim, você não ficará mais igual o Calcanhoto, entendeu? Escrevendo longas cartas para ninguém. Que você tem essa plateia incrível e tenho eu aqui de companheira de quinta. Você sabe que agora saúde a todos nós. Maravilhosos. Entrou o Alessandro Martins, maravilhoso, plus size masculino, que já fiz live com ele, a Diva Gláucia, produtora de cinema, Manuel Ferreira, Alessandro, o cara mais famoso da Tijuca. Se você está dizendo que é isso, Alessandro, quem sou eu para desmentir? Famosíssimo, o nosso galã da Tijuca. O nosso galã, o primeiro galã plus size do Brasil. A gente está precisando de algumas novidades no cenário. Você não concorda comigo, Joana? Eu acho que a estética tem que acompanhar os novos costumes, as novas reflexões, né? Sim, as novas produções narrativas. Eu acho que é por aí mesmo, Edu. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa, eu acredito que a surpresa ela pode trazer um conhecimento muito diferente, porque às vezes você está falando até de estética, né? De tesão. Você tem um tesão num tipo. Você tem um tesão num tipo físico, e aí um dia você se dá a oportunidade de chegar em outra pessoa, e aquilo é completamente surpreendente. A densidade de um novo corpo, o peso de um novo corpo, isso é interessante, não é não, Joana? Você não acha? Acho incrível, acho que dá pra gente viajar, né, em cima dessa reflexão, assim, em termos psicanalíticos. Oi, Priscila. Porque acho que também a questão do desejo, da fantasia, ela passa por uma série de outros canais, né? Não necessariamente pelo canal da opressão e da balança. Isso, aliás, é o que costuma tentar ceifar, né? Impedir o desejo de se realizar, inclusive. Então, acho que desejo, por excelência, deve ser livre para ele se realizar. É claro, né? Dentro de algumas balizas, não vai fazer mal a ninguém, mas não é o caso aqui. Você está propondo um alargamento dos seus padrões ou das suas fantasias ou preconceitos, sei lá, estéticos, né? Experimentações. Pronto. Eu estou falando sobre a possibilidade que você tem de se abrir para uma coisa nova. É o que eu estou te falando. Às vezes você tem um tipo de tesão específico. Sei lá, vou dar um exemplo. Mulher loura ou homem que tenha pelos. E aí quando você encontra alguém que te olha no olho e é diferente daquele padrão e você deixa aquela coisa fluir, você pode ter uma grande surpresa, né? Eu acho assim, Edu, você está descrevendo assim, né? Preferências, fetiches. Isso. Não pode, no entanto, não pode, né? Não deve, aqui não pode. Fica o convite para que isso não seja um dogma, né? Que isso seja flexível, que isso não engesse o sujeito, né? Ele pode descobrir outras formas de realização do seu desejo ou coisas que o excitem, né? Fora desse enquadramento, digamos assim. Agora, você sabe, Joana, que falando sobre gesso, né, e sobre engessamento e poucas possibilidades, nós já temos a pandemia, não é verdade? Aliás, isso não é nem um engessamento, né, Edu? Isso é uma faca no pescoço, espada no pescoço. Você fica de saco cheio ou sou só eu, não? Fico saturada, fico irritada,
fico temerosa. Eu me alterno entre vários humores, né? Sim, você Tenho vai medo mudando. de ficar fóbica também de contato, né? Ficar com muito medo de contaminar e aí, né, ficar algumas oitavas acima do que a gente entende que seja a hipocondria, a boa hipocondria para manter a saúde física, né, e mental, porque também os negacionistas não são exemplo de saúde mental para ninguém, né? Enfim, não é... Então, acho que é uma justa medida, né, Edu? Uma justa medida, porque você falou do medo de ficar hipocondríaco, eu já tô com medo de achar que eu posso ir a alguns lugares, e não é bem assim, você tá entendendo? Tá fóbico, tá com medo de ter fobia social. Eu tô com medo de várias coisas, mas enfim, né? Como eu estou trancado em casa, eu acabo resolvendo esse medo com poucas coisas, inclusive com a live, não é verdade? A live agora, as novas narrativas quarentênicas, né? As novas formas de fazer laço, de manter Sim. a saúde mental. Mas você está saindo pouquíssimo ou não está saindo nada, Edu? Pouquíssimo, pouquíssimo. Até abril, maio, eu não saía para nada, né? Aí, em algum momento agora, eu saí para terminar o CD aqui da Dieta do Amor e foi para pequenas coisas, sabe? E eu tô com medo de começar a entender que... Porque você vai no shopping, por exemplo, fui consertar meu computador, né? Eu vi que já existe alguma movimentação. Então é complicado você... Né? Agora, Joana, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que a gente está recebendo... Chega lá. A gente está recebendo muitas colocações vindo das pessoas, né? Elas estão me mandando várias perguntas e elas pedem para que a gente... Tá muito chique, Edu. Você está fazendo pauta. Já te falei que o William Bonner, JN, que se cuide. Chora fantástico, né? É. Não, nossa revista. Mas o que você viu aí? Passou em revista. O que as pessoas pedem é que para a gente não pare de falar de gordofobia, porque segundo o Eduardo de Botafogo, ele fala que a gordofobia ela se dá as mãos para outros preconceitos, como a misoginia e o machismo. Então, quando a gente, na verdade, vai falando sobre gordofobia, a gente vai tocando também, porque, segundo ele, uma ignorância nunca veio sozinha. Olha que coisa maravilhosa. Ela vem esposada com outras. Não, é ótimo. É isso mesmo, Edu. Outro Edu, né? É o Eduardo, né? Outro Edu. Exatamente, outro Eduardo. Aí, o que eu queria aproveitar e convidar todos aqui para a gente debater é o caso que a gente vai abordar hoje, que eu perguntei: mulher gorda pode casar com homem magro? Isso é um tema interessante, sabe? Eu queria até comentar com as pessoas uma experiência pessoal antes de entrar no tema. Em 1987, eu lembro disso porque eu fui num show da Rita Lee e eu nunca tinha assistido, eu tinha 14 anos. Era no Maracanãzinho. E dá aquele atraso antes do show começar, sabe? E aí passou um rapaz forte, muito bonito, desses que você não consegue não olhar. E ao lado dele tinha uma mulher bem gorda. Quando ele começou a beijar essa moça, a plateia do Maracanãzinho começou a vaiar. Você tem noção disso? Em 87? 1987? E aí, como eles estavam sentados na parte mais de baixo, começaram a jogar biscoito Globo, essas coisas. Então, assim, aquilo me chocou, porque não tinha internet, não tinha... Então, cada um julgava com seu bom senso. Mas foi um acontecimento grotesco. E aí, essa semana, a Liz, que está aqui com a gente, ela me mandou... E o Alessandro falando que horror. Um horror, não é verdade, amigo? Aí a Liz, ela me mandou uma... Até eu tô chocada. Pra me chocar é difícil, mas agora eu fiquei chocada. A Liz me mandou uma mensagem, 2 mensagens, mostrando o caso do ator Rafael Cardoso, que ele é casado com uma moça chamada Mari Bride. Pelo que eu entendi, eles são casados há 15 ou mais tempo. Se engordou depois dela engravidar, não foi isso? Exatamente. Eu vou só contar mais ou menos para as pessoas o que aconteceu. É o seguinte, eles eram casados, meio que começou a namorar com ele com 21 anos, não era um ator famoso. A partir do momento que ele começou a ficar um ator famoso, ela percebeu que as pessoas entravam nas redes sociais dela para saber com quem ele era casado, existia uma curiosidade sobre aquilo. Até aí, isso não era um problema para ela. A partir do momento que ela teve a primeira filha, ela começou a engordar, ou engordou, né? Eu não sei exatamente o que ela chama de estar fora do padrão, acredito que seja isso. E aí ela começou a receber várias mensagens ofensivas, que de início ela deixou passar, mas com o tempo aquilo foi... O que é isso? É um barulho? É com você aí, Joana? Mensagem. Ah, tá. Acho que sim. Aí ela falou que ela começou a receber várias mensagens agressivas e quando as pessoas que estavam do lado dela viam essas mensagens, ela tentava ignorar, os amigos tentavam agredir de volta e acabou tomando um cunho que ela precisou se colocar e hoje ela abriu um perfil chamado Sobre Todas Nós, porque ela percebeu que essa agressão
vinha em geral de mulheres iguais a ela, que muitas delas também não faziam parte do padrão. Então ela achou interessante que aquilo fosse uma oportunidade dela se colocar e chamar a sociedade para bater um papo. Eu achei super interessante e estou convidando não só a Joana, mas todos vocês que estão aqui, não sei se vocês sabem desse acontecido, mas que vocês mandem perguntas para que a gente possa elevar o nível da nossa conversa. Qual a sua primeira impressão sobre isso, Joana? Edu, só me tira uma dúvida, que isso não ficou claro. Essas mulheres fora do padrão, elas faziam bullying? Elas eram agressivas ou elas eram solidárias? Isso que eu não entendi. Não, elas diziam que elas não entendem como é que um homem famoso pode casar com uma... Não foi usado o termo gorda, mas pelo que eu entendi, se houve um aumento de peso, é isso que eles deviam dizer. Como é que um homem famoso continua com essa mulher gorda? É isso que... Sim. E aí ela percebeu que a origem desse tipo de agressão acontecia mais pelas mulheres, você tá entendendo? Mais pelas mulheres, entendi. Sim. Não, era só para confirmar isso, só para confirmar o espelho, né, dessas pessoas, né? Porque só uma colocação antes aqui, a Glaucia, produtora de cinema, tá falando que o filme Uma Pitada de Sorte é um casal que tem a Fabiana Carla e o Mohamed. Isso é muito interessante abordar. É interessante a Glaucia falar isso, porque eu devo ter assistido a peça Gorda, do Neil Labute, com a Fabiana Carla, umas 3 vezes. E era com ele. É maravilhoso. Aliás, foi ali que eu conheci a Fabiana Carla. Mas, enfim. E ali é um bom exemplo, né? Aliás, ele trabalha bem esses temas, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, a Ingrid Guimarães também fez alguma coisa sobre feiura feminina. Sobre ser bonita, alguma coisa assim, né? Como ser bonita. No caso, ela encarnava ali a feia, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, eu gostei muito, vou retomar aqui a ideia, não sei se foi o Eduardo de Botafogo, que sinalizou a ideia de que preconceito não gosta de andar sozinho, né? Ele vem sempre em bando. Dá a mão para um bando de merda, exatamente. Pois é, a gente vê isso nesse desgoverno atual, né? Que normalmente as pessoas que mostram sem nenhum constrangimento, né, os seus preconceitos, normalmente, como é que eu posso dizer, tem vários tipos de preconceito, né? Não um só. Sim. Elas não se voltam a fazer comentários, se credenciam e se arvoram a fazer comentários não só maledicentes, né? Mas cruéis, grosseiros, então, em relação a todas as minorias. Agora, você estava falando em relação às mulheres, né? Pegando o caso aí da mulher do Rafael Cardoso mais especificamente. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né, Edu? No sentido de que o pior olhar, o pior crivo, a pior regulação, a pior patrulha, esse prescrutar é sempre feminina, né? Inclusive quando a gente critica, muitas vezes, sem se dar conta, reproduz, assim como essas mulheres, né, o preconceito, uma das primeiras coisas que a gente fala é o quê? Sobretudo se a moça for jovem. Mas vem cá, não tem mãe? Como é que saiu de casa assim? Não tem uma mãe? Aliás, né? Que é uma outra forma de preconceito, né? Porque você está imputando à mãe a responsabilidade pela aparência da filha. Sim, e não o pai. Então já começa de saída, isso já dá uma pista pra gente como é que a gente é socializado, pelo menos como é que essa cultura pensa, com, de novo, a marca de uma coisa que eu sempre falo, né? Do patriarcado. Sim. Beleza é um assunto feminino. Quer seja mostrar-se bela, dá um jeito, dá seu jeito aí, né? A massa só é feita quem quer. Como ensinar a tarefa de ensinar a outra mulher a ser bela. Sim. Ensinar através, inclusive, de uma cultura oral. Agora, por isso, Joana, uma colocação... Só para eu fechar. Por isso que outras mulheres que fazem essa patrulha, muito mais do que os homens. Agora, eu tô vendo que tá chovendo comentário aqui, né? Deixa eu fazer uma colocação, porque você veja bem, o caso dessa moça, que é casada com um suposto ator famoso, galã, depois a gente vai abordar o caso do Pierce, como é que fala o nome dele, o 007? O Pierce Brosnan. Isso, também aconteceu isso com ele. O que eu queria dizer é o seguinte, se uma mulher gorda não casa, aí fala que ela é uma baranga e sobrou. Não é isso que falam? Não precisa ser gorda não, Edu. Se ela não casa, ela já... Ponto, se ela é mulher, não casou... Sim, mas eu tô falando, por exemplo, a mulher gorda, se não casar, é porque ficou pra a dupla exclusão, não casou porque é gorda. Se casar... Como é que esse cara fica com ela? Vai ser a divertida que será trocada por uma mais bela, logo magra, logo mais jovem.
é o tempo todo essa cobrança. Aliás, não é só uma cobrança, né? É uma validação muito restrita do que é ser mulher. Ou melhor, do que é ser mulher, uma mulher de sucesso. Então, ela deve ter uma família, deve ser uma boa esposa, deve ter os filhos criados e, adicionalmente, para não pegar mal, com pitadas contemporâneas, ela também deve ter uma carreira. Que também, se não tiver, também vai ser advertido. Mas é só dona de casa? Então, veja, não alivia. Não alivia. Se não tiver filho, também se for só casada e não tiver filho, já olham com suspeita. Ih, coisa esquisita, essa mulher. E se tiver só uma menina, fala quando é que vai vir o casal, né? É uma grande falta do que falar, né, Joana? Porra! Vai te... Não, ainda tem mais. E não teve filho. Não deu filho, como se a mulher tivesse o filho sozinha. Não deu filho para ele, vai arranjar outra que o dê. Sim, sim. Então, assim, você vê que é o nível de severidade com a cobrança do que é ser mulher. Então, se ela é feia, ela é menos mulher. Se ela não é mãe, ela é menos mulher. Se ela não é bem-sucedida, se ela só é dona de casa, ela é menos mulher, ela é incompetente. Quer dizer, olha quantos desempenhos ela tem que ter em áreas distintas. Compara isso com o homem. O cara não casou, quando muito não seja, o que a gente vai falar? É galã, é galinha, imaturo ou é gay? São as duas suspeitas, né? Por que não casou? Ou é gay, ou tem alguma coisa. Acabou. Não teve... não deu pra isso. Não deu pra isso. Deixa eu te falar uma coisa, porque assim, realmente lidar com a sociedade... Sabe como é que eu faço? Eu não tenho como você... Né? A sociedade está cheia de mamíferos de todas as procedências intelectuais e mentais. Então, assim, eu fico feliz de não ter essas pessoas na minha vida. Né? Porque eu sei que elas existem. Mas você selecionou não tê-las, né? Eu selecionei não tê-las. Porque eu me afasto desse tipo de comentário. Esse é o pulo do gato. Mas não é. Isso parece... Não, mas isso não é pouca coisa, Edu. Isso é tudo. Aliás, tem gente que passa anos fazendo análise, quando chega a fazer análise, só para poder conseguir fazer essa operação. Sim. Poder, né, se livrar ou abandonar, largar, qualquer que seja o termo, né, e fazer melhores escolhas com as pessoas com as quais ela vai conviver. E que certamente não vai se sentir criticada de uma maneira acachapante. Mas isso não é para qualquer pessoa, não. Olha aqui que o Marco falou. Olha, tem uma frase, Edu, só para eu fechar aqui, de uma psicanalista francesa que eu gosto muito, chamada Julia Kristeva, que é a seguinte: o absoluto dessa escolha chama-se solidão. Você bancar a escolha, meu amor, ó... Mas é maravilhoso, né? Para isso que a gente faz análise, não é? Essa frase é só. E não é pouca coisa, não. Tem o ônus e o bônus, né? De você bancar uma escolha. O Marco disse, eu já ouvi em vários momentos, você é tão bonito, por que engordou? Infelizmente as pessoas pensam que apenas os sarados, padrão, podem ser bonitos e felizes. É o que a gente fala sempre aqui. As pessoas colocam o corpo sarado como o caráter de alguém personificado, né? Você percebe isso, Joana? É, o bom caráter, né? O bom caráter. O bom e o mal. É uma divisão, são pares antitéticos, né? E assim, e o ser humano, o sujeito gosta de binarismos, né? O cérebro da gente gosta de feio, bonito, certo, errado, doente, né? Saudável. Exatamente. Então, no que você moraliza a beleza, né? No que você torna um problema. Aliás, você moraliza a beleza, no caso da mulher, vou além. Pode ser que alguém questione aqui o que eu estou falando, vai ser ótimo, porque eu acho que vai ser uma discussão rica. Acho que é uma questão ontológica, filosófica, que é o que eu digo. Mulher feia é menos mulher. Feiura é índice de menos ser. Então, olha o quão profundo é você definir alguém pela sua estética. É muito grave. É muito grave. É você matar todos os arquétipos de valores e personificar numa imagem, né? Você reduz, numa imagem. E você vê, no caso, não que isso faça alguma diferença, eu acho que a gente está aqui falando sobre um corpo gordo ou um corpo magro, mas essa mulher é uma mulher, eu acho ela uma mulher bonita. Mas a questão é que ela é gorda, do ator. Do Rafael, porque a outra também é, a do Pierce Brosnan. Ela também é, só que assim, as pessoas, se é gorda é feia, entendeu? Não importa se é bonita, não existe bonita gorda. Entendi que é uma equivalência, por isso, Edu, que no meu primeiro livro, meu livro de estreia, O Intolerável Peso da Feiura, tem esse nome. Porque gordura é uma categoria que é representativa de feiura. Não escapa, não tem mais nada. Como a gente sabe que o ser humano é múltiplo, é diverso. Agora, você imagina você reduzir qualquer ser humano que seja, como você gosta de falar, um mamífero,
Sim. a uma única característica. Ele passa a ser esquece todo o resto. Todas as habilidades, todos os tipos de inteligência, que a gente sabe que não é, né? Não tem só um. Todas, enfim, habilidades sociais, artísticas, de toda hora, e você reduz esse sujeito às suas características estéticas, aos seus traços físicos. Puta que pariu, né? Olha o que, É que a um Luciana... negócio... A Luciana Fono falou assim: a mulher tem que cantar, assobiar, chupar cana e com um sorriso no rosto. Você sabe, Lu, eu não lembro de você aqui em outra live, então eu vou retomar um negócio que eu trouxe para cá, a ideia de por que eu sou um homem gordo. Sempre que eu ia buscar algum conhecimento sobre o assunto, eu deparava em sites, em portais que falavam assim: oi, querida, se você não está em forma... Oi, querida, sempre se relacionava à mulher. Eu vim tratar desse assunto com a Joana e nós entendemos, né, através dela, obviamente, que me deu essa luz, que a mulher é aprisionada pelo próprio corpo e ela tem que ficar ali realmente nesse lugar, porque a partir do momento em que ela perde o controle do corpo dela, que ela se deixa engordar ou mudar formatos não padrão do corpo, ela cai numa invisibilidade social. Já o homem não, ele parte para os outros arquétipos da sociedade, como dinheiro, parcerias. Inclusive, no caso dessa moça, ela fala que assim, que ela ficava chocada que enquanto ela percebia os homens nutrindo parcerias ou ideais de parceria entre outros homens, entre as mulheres ela viu uma competição que era alimentada pelas próprias mulheres. Então ela sentiu necessidade de colocar e fazer esse Todas Nós, que é um portal onde você educa, né, as pessoas, primeiro, muito educadamente, a tomar conta da tua vida, né, que ela está aí rolando. E também é você falar que uma mulher não poderia falar isso de outra. Eu acho um portal educativo, antes de mais nada, né? Não, Joana, agora, tem sendo eu um homem, não que um homem possa dizer uma coisa dessas, você está entendendo? Mas eu acho que se você é uma mulher e fala uma coisa dessa, me choca ainda mais de outra mulher. É muito interessante isso, né? Porque eu acho que isso traz à baila. Não tinha nem pensado nisso, mas agora que você falou, sou um homem falando sobre isso, a discussão do momento é a questão do mercado epistêmico, lugar de fala, né? Sim. Então, assim, só uma mulher poderia falar porque sabe quais são as agruras, né? Só uma mulher negra, só uma mulher negra, enfim, por aí só um gordo pode falar e refletir sobre gordo, etc e tal. Agora, eu acho que tem um aspecto, Edu, importantíssimo dessa questão que você levantou. É importante a gente frisar que isso serve, esse aprisionamento, essa relação de disputa, de não... uma relação, e que agora está sendo retomada com essa quarta onda feminista, né, de sororidade, de empatia, mexeu com uma, mexeu com todas. Isso serve a uma lógica, né? A mesma lógica que a gente pode pensar, por exemplo, quando você pensa em sujeitos negros escravizados. Né? Ou quando você pensa em judeus nos guetos, né? Nos campos de concentração. A organização, onde é que eu estou querendo chegar, das minorias, é alguma coisa que vai ser sempre torpedeada. Repete isso, por favor, como é que é? A organização das minorias, né? O grupo é algo potente. Sim. Então, obviamente, se você tem, né, um poder ali que incide, tá? Se você tem algum tipo de opressão, qual é a estratégia para que você mantenha esses sujeitos assujeitados? É a dissídia, é que eles não se organizem. Porque se organiza um levante, né, uma insurgência. Percebe onde é que eu estou querendo chegar? A questão da opressão feminina, do patriarcado. E eu não sou feminista hardcore. O que seria uma feminista hardcore, por favor? Eu não acho que eu tenho um discurso arejado. Eu não acho que eu tenho um discurso raivoso. Eu tendo a puxar sempre a pauta, a agenda feminista, para a questão dos direitos humanos. É assim que eu penso, até porque se eu estudo corpo, né, eu necessariamente tenho que estudar mulher. E estudo, né, pesquisa, estudos de gênero. Mas o que eu estou querendo dizer? Serve a alguém, serve a todo um sistema que você mantenha a mulher aprisionada dentro do seu corpo, que esse aprisionamento sirva para a manutenção de uma instituição que é a família, que é o casamento, que esse corpo produza o que é a criação dos filhos, produza um serviço, né, trabalhos domésticos, que você não tem essa mulher competindo no mercado. Entende? Quer dizer, as coisas elas não acontecem aleatoriamente. Tá? Quando você tem, até porque a sociedade se constitui dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo, dentro sempre de jogos de força, de tensão. Então, para um dominado, tem um dominador.
né? Certo. Aquela velha dialética, né? Para um escravo tem um senhor. É dentro dessa perspectiva. Sim. E acho que a gente tem que trazer isso à baila, senão a gente não entende também por que as pessoas sofrem preconceito, por que existe desigualdade social. Acho que aí tem uma, sabe? Sim. É interessante a gente situar essa questão da gordofobia também, da marginalidade dos gordos dentro de um cenário mais amplo, de poder, agora, sujeitamento. O Gordinho Carioca, esse nick é muito bom, né? Ele diz assim, vocês são melhor do que novela das 8, estamos todos juntos. Olha que coisa maravilhosa, né? Falta o cachê, falta o cachê. Falta o cachê, mas aqui é uma oportunidade, porque se a dieta é do amor, então tem beijo gay, tem várias outras coisas que não tem em novela. Então, por favor, tem outro roteiro, né, Edu? Tem outro roteiro. Aí, outra pessoa que falou aqui, que foi a Glaucia, falou que os estereótipos aprisionam. A Dani disse, mas o uso da gordura para invalidar nosso discurso, a nossa existência. Engraçado, as pessoas me amam exatamente por eu ser gordo. O Gordinho Carioca que falou isso. Isso daí é realmente você colocando uma questão no seu nick e na tua vida que é tida como algo pejorativo e você abrindo para o mundo e achando seus pares. Parabéns. Aí, ele afirma isso, né? Isso é o que eu chamaria de uma ação afirmativa, né? Olha o que o Marco falou. O Marco foi aquele que disse que ele ouviu comentários sobre ter engordado, né? Dizendo que ele não... tal. Aí, olha o que ele falou. Para a mulher, é tudo mais complexo. Já não bastasse todos os preconceitos, ainda enfrenta a questão do peso. Do peso da imagem, né? Não tem como desvincular uma coisa de outra. Não tem. Ambientes de trabalho, às vezes, nos colocam frente a frente com essas pessoas. Por isso, às vezes, a Casa do Campo, cantada por Elis, é meu sonho de consumo. Mas eu não entendi aqui, Marco, que pessoas que é colocado na sua frente? Essas pessoas absurdas que falam essas coisas que eu falei que eu não quero na minha vida? Seria isso? E outra coisa, só para terminar aqui as leituras... eu queria responder isso. Responda, eu não entendi o que ele falou. Vou responder de uma maneira até mais psicanalítica. Eu acho que não é uma pessoa singularmente, eu acho que é um grande outro, né? Acho que esse olhar social que não tem não está personificado em ninguém. Estou pensando aqui nos todos os meus pacientes que têm dismorfia corporal, que estão muito satisfeitos na quarentena, que não tem que se submeter ao escrutínio dos olhares, né, fascinorosos e nem a severidade desses olhares, né? Você falou o quê? Pacientes que têm o quê? Meus pacientes que têm dismorfia corporal, que tem alguma questão com a imagem corporal, tá? Ou que tem transtorno alimentar, pessoas que estão insatisfeitas com a própria imagem corporal, me relatam, né? O pessoal do Núcleo de Doenças da Beleza, que é atendido lá, que estão muito confortáveis com a quarentena, com o confinamento, porque não precisam, né, nesse período, se expor ao escrutínio dos olhares alheios. Né? Dizendo que está gordo, que é feio, que está errado, que não tem vergonha na cara. Então, que isso está muito confortável. Acredito que seja esse, quse ele se refere à Casa no Campo e à música da Elis, é isso. Quer dizer, estou isolado e estou, então, né, a salvo, digamos assim. Agora, olha que maravilha. Agora aqui a Rejane de Brasília falou assim... já tentei resolver isso de forma mais simples. Como não consegui, gostaria de perguntar para a doutora Joana como é que eu lido com o fiscal de prato na minha família. Olha, eu vou te falar... Tira o lugar dele da mesa. Bota ele para comer lá na área. Essa mensagem chegou ontem, eu já estava quase dormindo. Eu tive uma crise de riso, eu acordei, você acredita? Como é que ela lida? Perguntando para uma psicanalista como é que ela lida com o fiscal de prato na família dela. Aí me ganha na hora, né? O que você responde, Jana? Eu respondo que o humor é meu pastor e nada me faltará, que essa moça tem muita saúde psíquica. E responderia pragmaticamente da seguinte forma: se ela conhece jogo americano, suplá, coisas do gênero, eu não poria lugar na mesa para essa pessoa. É isso que eu faria. Você sabe que eu estou pensando em fazer... Não é a pessoa bem-vinda. Eu estou pensando em fazer um meme, né? Não quero aqui contar, porque aí vão acabar com a... Mas vou contar também, porque eu acho que o meme pode ser discutido. Vai dar spoiler do meme. Vou dar spoiler do meme. Porque, assim, era algo do tipo assim... Tire um gordofóbico da sua vida, ou tire um gordofóbico do seu dia, porque falam para você tirar o glúten, falam para você tirar o carboidrato. Por que você não deixa o carboidrato e o glúten e tira o gordofóbico? Porque você fica em paz e perde o peso na hora, que é o peso da consciência. Você concorda, doutora Joana?
O peso do preconceito, né? Nem da consciência. A consciência tem que ter a pessoa, né? Do que ela está fazendo. Sim. Eu acho que é um Agora, peso da... Esse preconceito é fogo, né? Você falar em preconceito no Brasil, neste governo, por isso que eu acho também é muito atual, né? Essa live, porque sim. esse Agora, governo é uma festa nesse sentido. imagina eu te encontrar e falar assim, não, eu gosto bastante deles. Bom, aí acabou a live aqui. Aí eu vou criar uma máscara, sabe, tipo casa de papel. Não tem nem Sim. repertório de expressão para alguém que me diz isso, que gosta desse governo. Olha o que a Maristela Paixão falou. Eu engordei 22 quilos na minha gravidez. E na época, o meu marido disse para mim que ele sofria pressão da família dele. Ele mesmo não ligava, mas a família ligava. Eu acho que ele ligava. Para ele estar falando disso, ele ligava. Desculpa, estou me metendo aqui, tá? A doutora Joana, que é a doutora Joana, mas eu também falo que, afinal de contas, eu estou na quarentena, eu falo o que eu quiser aqui na minha live. Mas olha só. Exatamente. Olha o que ela falou. Eu devo uma greza à sociedade? Boa pergunta. Deve satisfação, né? Esse é que é o problema. Aí eu vou de novo recorrer ao Foucault. São estratégias de poder, né? Estratégias de poder muito eficientes, né? Porque aí a gente começa a perceber que o poder ele não é vertical, não é acachapante, né? Os discursos, eles são horizontais, espraiados, eles vêm de todos os lados, das cobranças internas, né? A gente, então é isso que ela tá falando, relatando, né? Ele fala em nome da família, mas também não se omite, né? Não se priva de falar, quer dizer, ele está ali de porta-voz de um discurso, que de alguma maneira ele se identifica, senão ele simplesmente apouparia, né, uma grande oportunidade de mandar a família ir à merda, eu acho. Não, simplesmente não falar, né? Servir de filtro. Agora, não, vou poupar a minha mulher. Olha essa pergunta aqui que eu acho que você vai gostar. Oi, tudo bom? Minha namorada é seguidora da dieta do amor. Mas eu percebo que para vocês dois tudo é gordofobia. Não, é um recorte que a gente fez aqui. Tudo é gordofobia? Aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, mas o que você considera tudo gordofobia? Nós falarmos sobre gordofobia? Aí ele falou assim, não, vocês se acham perseguidos. Boa tarde. Aí eu disse para ele que ele poderia ter um excelente 2020, com 2021 tudo em dobro. Não, tô brincando. Eu acho o seguinte, deixa eu explicar aqui o que acontece, né? A gente está vivendo um momento onde a sociedade está desabando em funções, não só no Brasil, mas no mundo, onde os arquétipos parece que ruíram e você fica sozinho olhando aquela coisa cair, me dá muita aflição. A minha saída foi parar de ver televisão. Não que isso vai resolver a situação, mas se tem uma coisa que é positiva no meio de toda esse desabamento, né? Esse desmoronamento, eu acho que é a possibilidade das minorias irem à frente e pedirem um pouco de respeito, lutarem por um pouco de representatividade. E eu, particularmente, acho que os gordos eles estão um pouco atrás das mulheres, dos negros e dos gays, e entre outras minorias. Então, assim, eu acho que quando eu falo aqui sobre gordofobia, a gente está falando sobre a possibilidade da sociedade caber para todos nós. E isso eu estou usando uma metáfora, mas eu também estou falando, né? Sobre não adianta você fazer um assento para gordo no cinema e achar que está tudo certo. Entendeu? Os gordos não passam na roleta, não tem acessibilidade. A moda é uma ferramenta de inclusão que desinclui o gordo, porque se você não é PMG, você não cabe nas roupas de shopping. Então, Luiz Eduardo, eu te convido... Isso é o nome. Eu te convido a participar daqui. Acredito que a sua pergunta tenha sido feita com o melhor intuito, mas eu não acho que proceda essa colocação, porque nunca se foi falado sobre esse assunto. Agora está existindo um ensaio, né, da comunidade gorda em vir falar, sabe? Então eu não considero que tudo é gordofobia, muito pelo contrário. Durante 48 anos eu não falei nada. Agora eu estou começando a abrir. Eu até considero, inclusive eu recebo vários elogios, de que eu trato o assunto com leveza. Eu acho importante, porque não é, como eu falo sempre, não é sobre você agredir o agressor, mas é sobre você fortalecer uma classe que foi agredida ao longo de todo o andamento social. Você concorda, Joana? Eu estava esperando você dar o seu testemunho, enfim, vocês são testemunho, mas você se colocar para eu...
Seu desabafo, pronto, para eu aí começar a dizer o que eu penso desse comentário. Então, vamos lá. Eu, ao contrário, sempre falei, há mais de 20 anos trabalho com o tema, sou uma pesquisadora do tema, continuarei a ser, porque acho que isso está dentro de um escopo mais amplo, como eu sempre falo aqui. Eu acho que é uma questão de direitos humanos, né? Então, acho que nunca é demais você... Que direitos humanos? Em que sentido? Que sentido? Na medida que se você torna indigna ou inviável, né, a vida de um determinado segmento de sujeitos, isso é uma pauta dos direitos humanos. Né? Você tira a dignidade, você tira a acessibilidade, você tira possibilidades, de iguais condições de competir no mercado de trabalho, no mercado amoroso, no mercado da sociabilidade. Então, eu acho que é uma pauta, sim, não só de saúde pública, mas de direitos humanos. E acho que, sobretudo, a gente tem que lembrar o conceito de saúde, tá? Da OMS, que Qual é? que ele abrange a ideia de saúde na sua integralidade, ou seja, saúde é algo que tem que se dar no âmbito do físico e do mental. Então, sujeito que se sente marginal, que se sente excluído socialmente, que se sente impossibilitado, de transitar pelos espaços públicos, se sente menos capaz de conseguir o emprego e, portanto, garantir o seu sustento, né, pagar suas contas. É claro que é um sujeito que vive em condições desiguais, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para o Luiz Eduardo. Acho, mais ainda, adicionalmente, que no contexto atual deste governo, qualquer pauta na área de direitos humanos, num governo que exerce tão fortemente a necropolítica, que diz claramente quais são os corpos matáveis. Vou falar. Até gente, tem que falar um negócio desse. As pessoas gordas e velhas estão morrendo, como é que não vai falar, gente? Joana, você é a Márcia Goldsmith da psicanálise. Isso me encanta, entendeu? Pelo amor de Deus. Não, mas não tem como ouvir um negócio desse calado, Edu. Não, lógico. Até porque você pode ou não ser gordo, você pode... Bom, não ser gay, não ser gordo, não ser anão, não ser qualquer outra coisa, não ser deficiente, auditivo, não ser paralítico. E você, ainda assim, ainda tem essa, né? Talvez seja o ponto alto aqui da minha fala. Não pode se manter indiferente à dor, ao sofrimento de quem quer que seja. Então, assim, como? Como é que é isso? Né? Não é uma questão, não é vitimização, não é mimimi. É um retrato. É o único grupo que sofre? Não é. Mas a gente escolheu fazer um recorte aqui para essa live. Então, assim, acho que é mais urgente, mais necessário do que nunca. Quando você tem, sobretudo, os obesos como um grupo de risco e que não conseguem, né, mais do que nunca também, né, viabilizado uma série de aspectos da sua vida associativa, porque não só você tem o preconceito, como você tem toda uma lógica e uma estrutura que corrobora e legitima isso. Então, realmente... Eu acho que legitimar é muito grave, né? É muito grave. Socialmente validado. Então, eu acho que é um ato político, para terminar aqui minha fala. Agora, aí o Magno e Eduardo são dois rapazes, são um casal de namorados que perguntaram o seguinte: vocês falaram na semana passada sobre a legalização da gordofobia e eu tinha acabado de ligar o celular. Eu acho Como é que é isso? Legalização da gordofobia? Não, então, é porque eu perguntei, eu não sei se você lembra, eu perguntei a você, quando isso seria legalizado? Quando que esse tipo de agressão poderia ser algo que a gente pudesse denunciar alguém? Porque alguém já tinha perguntado assim... Tá. Não, você falou legal, eu falei, pronto, aí naturaliza, aí passa a não ser preconceito, e aí eu fiz a leitura inversa. Como assim, gente? Mas é que ele ligou o celular em cima da hora e ele entendeu uma coisa que na verdade não aconteceu. É porque houve uma pergunta de uma pessoa, de uma menina, acho que da Bahia, que perguntou quando é que seria legalizado, quando a gordofobia seria crime. Quando é que você vai ter um instrumento legal
para aplicar uma punição, uma sanção correspondente, entender que isso é um ato criminoso. Agora eu entendi, que vou legalizar. Mas infelizmente não é, entendeu? Porque quando você entender que isso é um problema também de saúde pública, né? Isso é outra coisa. Que não é entendido. Enquanto for entendido como uma questão de caráter, você não vai ter instrumento legal algum. E nem estratégias eficientes para tratar disso. No âmbito da saúde. Você vai ter isso. Um discurso médico que criminaliza, que diz que a culpa é do sujeito, que acha que é mentira, o que a gente falou na outra live. A Glaucia está até falando, citando a lei Afonso Arinos, ou então a Maria da Penha, seria alguma coisa nesse sentido. Isso. Porque às vezes... Quando você entender que não é culpa do sujeito, ou quando você entender que ter qualquer corpo é um direito do sujeito. É um direito do sujeito. Aí você vai ter um instrumento, uma representação legal para isso. Enquanto você substituir dever, um direito, perdão, por dever, você vai continuar achando que gordo é transgressor e criminoso. Aí, olha, outra pergunta. A Joana, da Lapa, está perguntando. Lapa deve ser aqui no Rio de Janeiro, né? Tem Lapa em São Paulo também. Ela não falou de que Lapa ela está. Ela perguntou, vocês dois nunca foram gordofóbicos? Você, doutora Joana? Porque eu sou contra qualquer tipo de agressão, mas muitas vezes eu me pego sendo gordofóbica também. Eu acredito o seguinte, eu já fui gordofóbico, com certeza, e respondendo por mim, né? E a maior alvo da minha gordofobia fui eu mesmo. Porque assim como essas mulheres que agridem a esposa do ator, né, que está acima do peso, elas estão agredindo a elas mesmas. É isso que talvez elas não estejam entendendo. Porque elas estão colocando uma mulher num lugar de vulnerabilidade, sendo elas mulheres também. Isso eu acho gravíssimo. Eu, no meu caso, muitas vezes... com o agressor, né? Elas estão identificadíssimas com o agressor, não com a mulher. Existem os padrões que aprisionam. E muitas vezes eu já deixei de ir a lugares porque eu estava gordo ou porque a minha família ia falar aquilo e aquilo outro, né? Eu já sofri gordofobia dentro da minha casa. Então, assim, é uma coisa muito complexa, porque mesmo dentro da tua casa, quando você teoricamente teria que estar mais seguro, é ali que acontece a agressão. Então, eu respondendo a Joana... E ali você introjeta também, né? Essa imagem distorcida e às vezes muito severa de si também, né? Sim. Então, eu já fui gordofóbico com os outros e comigo. Agora, a oportunidade de a gente abrir a Dieta do Amor, né, que é um clube de autoaceitação estético-alimentar que eu criei porque eu achei que a sociedade precisava assumir o seu corpo e o que come. E a melhor forma de você assumir isso é ouvindo os outros, ouvindo como as outras pessoas comem, tendo acesso a outros corpos que são, antes de tudo, um direito de cada um, né? De circular dentro da sociedade. Eu adoro a sua expressão outing, um outing alimentar. Acho um outing alimentar, é isso aí. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso e falar em grupo. Não é você ficar sozinho ou resolver aquilo na tua análise. Não, é você falar. Então, assim, isso aqui é um espaço aberto para que a gente caminhe de forma mais justa. Seja um constrangimento, né? Eu acho que tem muito essa função também, né? E que a gente possa iniciar. É claro que nós somos aqui um grupo pequeno frente à sociedade, mas é assim que a gente caminha e dá um passo à frente com qualidade. Você concorda? Mas na rede, Edu, na rede não tem isso de pequeno, né? Acho que a coisa se espraia e tem ressonâncias com uma rapidez. Bom, a minha resposta, eu acho assim que enquanto mulher, para além de gordofóbica, lipofóbica, você tropeça, né? Se vê muitas vezes usando o que a gente chama de body talk. Olhando para a mulher, body talk. Body talk é aquilo que... um comentário para avaliar alguém antes de você fazer qualquer comentário sobre a inteligência, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa, você atribui uma avaliação sobre a aparência dessa pessoa. Isso a gente faz sem querer. Patrulha do corpo alheio, seria isso. Assim, aí se você falou que tá gorda, ou que é o peso, ou que a raiz do cabelo tá, né, por fazer, ou que a unha dela tá descascada, aquela pele ali também merecia, né, ser melhor tratada. Então, assim, a gente tropeça e reproduz. Então, obviamente, já fiz isso. Né? Sim, claro, sim, evidente. Sim. Mas a questão não é você ter consciência. Porque, obviamente, você tem muito menos chance, né, de não se arvorar e se autorizar a fazer julgamentos morais depreciativos contra quem quer que seja, né? Sim. E, sobretudo, poder também se policiar, né? Sim. Ser mais generoso. Agora, veja bem, nesse caso da atriz, ela se surpreendeu com o número de agressões que ela sofria, já que era pela internet, de mulheres, e aí você vê, né, como é que você legitima... Mas, Edu,
você vê o maior número de... Só para usar um exemplo análogo a esse, né? Quando você critica, por exemplo, né? Olha os comentários, uma mulher que foi estuprada, né? Os piores normalmente são das mulheres. Olha a roupa que ela estava usando. Mas por que, né? que você está falando isso? Porque você, por uma razão muito simples, quem é que você acha que educa pessoas muito conservadoras? Homens, né? Homens, a gente pensa, homens. Né? Eles passam para a mulher a responsabilidade do esdrúxulo, né? E aí você tem mulheres reproduzindo, quer dizer, identificadas com esse lugar, né? É um horror, porque no mínimo, no barato, para a gente dizer o mínimo, é um espelho bastante distorcido, né? Porque você está identificado com um outro que não é você, mas com aquilo que você gostaria de ser. Sim. Tá? Chama-se projeção. Então, é isso que a gente vê. Eu fico horrorizada quando você vê os comentários mais conservadores em relação à mulher, são vindos de outras mulheres. Em outras áreas. Eu só estou trazendo isso para dizer que não é só em relação à gordofobia, tá? Em relação o que eu quero dizer é que, assim, se você vê, teoricamente, um casal que tem 2 filhos, eles devem ter alguma afinidade, né? Para construir um caminho de mais de um ano juntos, ou no caso eles têm 13, é porque eles têm alguma coisa que eles têm vontade de seguir fazendo juntos. Tem algum projeto conjunto. Algum projeto conjunto. Então, assim, se você atribui a uma mulher que está fora do peso, que está gorda, a impossibilidade de existir amor, dá vontade de chorar, né? Dá vontade de ligar para cada uma pessoalmente e perguntar o que elas estão fazendo aqui, né? Quem são essas mulheres, pelo amor de Deus? Entendeu? Eu acho que tem uma coisa mais dramática e mais odiosa nisso, que é você reduzir a capacidade de atratividade, sedução, enfim, tudo aquilo que a gente considera que sejam vitalidade, vivacidade, atratividade a peso, né? Isso que eu acho é uma visão tão acanhada, né? Tão restrita e, sobretudo, porque isso... Você também faz isso em relação ao homem, mas não. Ninguém se surpreende se um cara for velho, ou mesmo no caso os homens gordos. Agora, se ele for pobre, né? Olha como é que o balizador é outro. Meio financeiro, é broxa, pobre, né? É broxa, isso é que é um balizador, isso é que é xingamento para homem. Tá? Pobre então, e assim, broxa. Pobre, é dinheiro e virilidade. Nossa. Então, são esses balizadores para ser um homem atraente. Então, pode ser um homem medonho, pode ser qualquer... Mas aí, né, ele não vai ser advertido que ele vai perder essa mulher jovem, bonita, né, magra. Ela também tem dinheiro, é isso que a gente fala. Ela também tem dinheiro. Sim. Né? Deixa eu fazer uma colocação aqui, porque eu me preparo um pouco para conversar com todo mundo, né? Eu certamente eu tenho a Joana aqui nessa live, porque eu trago um conteúdo de ordem pessoal, uma atmosfera toda que eu recebi em função de ser gordo, e muitas vezes era uma coisa vista de forma pejorativa. Então eu não tenho aqui um alcance técnico para me dirigir a tantas pessoas. Se eu não falar da minha experiência. Minha experiência é minha experiência. Agora, eu tenho aqui uma pessoa que pode falar tecnicamente sobre essas experiências que eu vivi. E eu fico realmente assim, muito impressionado, né, com o nível de agressão que o ser humano vai conseguindo desferir. O que eu acho interessante de dizer é que a solução que eu criei é realmente eu não tenho esses amigos. Os meus amigos, as minhas amigas mulheres, os meus amigos héteros, homens, não são assim, graças a Deus. Entendeu? Porque, assim, existem grandes exemplares de mamíferos na vida e a grande diversão é a gente poder fazer essa seleção. Porque vou te contar, né? A gente, quando generaliza para poder falar de uma classe, dói. Vou te contar uma coisa. Deixa eu falar aqui os comentários. Ser negro, judeu ou LGBT tem um lugar caseiro de demanda. O ser gordo é colocado no lugar não familiar, de estranhamento, e a pessoa é colocada no lugar de vitimização. Como é que é isso, um lugar caseiro de demanda? Eu também não entendi. Aí a Luciana colocou... Quem fez essa pergunta? Foi o Joel. Quem fez essa colocação, o Joel? Joel, então explica aí. A gente não entendeu. A Luciana falou, eu também fui muito gordofóbica, principalmente comigo mesmo. Foi exatamente o que eu disse, eu também já passei por isso. Aí o Big Difference disse, vocês não acham que o anonimato da internet, para tudo, permitiu que o lado psicopata, lado cruel, lado rancoroso do humano tivesse espaço? Eu acho que sim. O que você acha, Joana? É o paraíso dos haters. É o paraíso dos haters, né? Aí tem aqui, ó,
Aí o Jailson falou, mas obesidade é um fator de saúde pública, tanto que o SUS faz a cirurgia bariátrica. Então, não teria algum tipo de mecanismo dentro da lei para punir o preconceito? Joel, é interessante o que a Joana fala, que às vezes o SUS não permite que essa cirurgia seja feita. Coloca isso, Joana. Na atualidade, não. Por isso que eu falei dos corpos matáveis, né? Ué, você tem um presidente que diz, vai morrer e daí, não é coveiro? Não tem nem ministro da saúde, gente. Pelo amor de Deus, e teoricamente, teoricamente a menina estuprada, o cara não fala nada. Não tem nenhuma fala minimamente empática ou que demonstre estar conduído. Mas esse gordo morrer vai ser um problema. Exatamente, até porque as pessoas elas costumam dizer que elas acham, né, que o gordo fez aquilo porque, afinal de contas, ele comeu. Diferente de uma pessoa... não está assim para uma condição, uma impossibilidade mais ampla. Então, até retornando ao Luiz Eduardo, que parece que ele está aqui na nossa live, que fez a pergunta, é por isso que a gente fala sobre gordofobia, porque é uma questão recente, né? A obesidade é algo... O gordo é antigo, o gordo existe desde, sei lá, desde que o mundo é mundo, mas você falar sobre isso sem que... Mas as associações, as representações ligadas à gordura eram outras. Isso é importante frisar. Sempre fala aqui das virgens mesopotâmicas, aquelas representações, né, da mulher ligada à fertilidade, eram outras as representações. Portanto, eram outros julgamentos morais. Eram outros julgamentos morais. Agora, você sabe, Joana, que quando aconteceu essa questão do ator com a sua esposa, a agressão que eles sofreram, eu lembrei daquele caso do Pierce Brosnan, que eu não sei falar o nome dele, eu acho que é isso, que ele o também 007, foi... lá, o James Bond. O 007, James Bond, ele foi à praia com a esposa, ele tem 2 filhos com ela, na Austrália, e fotografaram ela de várias formas, né? Todas essas formas desfavoráveis para ela. E aí, engraçado que ele também tá meio caído na foto, mas ninguém comenta. Não, ninguém comenta. Eu fico olhando, deixa eu ver se esse homem tá tão sarado, seco, definido. Não. Não é gordo? Mas ele era um homem de 64 anos, também tem isso, porque o velho também sofre isso. Se você é uma pessoa pública... Não, aí você tem 2 grupos que sofrem exclusão pesadamente. Né? Então assim, um homem que estava na praia com a mulher... Mas a ele é permitido envelhecer, ela não. Ela não. Olha como é mais cruel. Mas assim, primeiro, entendeu? Eles não tiraram fotos mostrando a vida deles. Tem isso? Eles foi é paparazzo, né? É um fim da picada. Então, assim, eu achei interessante a gente discutir esse fato retroativo de agressão, porque aí é uma coisa que não diz nem respeito ao Brasil, é o mundo inteiro falando... Mas isso tem a ver com uma característica bem contemporânea, né? Que a gente chama de sociedade espetáculo, que é um termo cunhado pelo Guy Debord. Que é você prescrutar, patrulhar, né? Ficar caçando, né, a vida ali, sobretudo das celebridades, né? E expondo, tornando isso público. E nesse sentido, já que a imagem tem um valor em si, ninguém está querendo saber como é que é o caráter do Pierce Brosnan, ou quais são as qualidades, né? Enfim, como é que é a personalidade da mulher dele. As pessoas criam uma imagem, a revista, né? Enfim, um veículo para o qual, ou para os quais venderia essas imagens, né, que o paparazzi tirou. E, sobretudo, fazer uma avaliação moral dessa mulher, né, justificando, então, isso que a gente usa para reificar ou para demonizar alguém. Basicamente é isso. Então você cria todo um julgamento moral de uma mulher que você não sabe, não conhece, não sabe nada, e que é avaliada pesadamente, né, severamente, a partir de imagens dela na praia. Não sabe nada dessa mulher. Exatamente. E ângulos, né, maldosos, a coisa já é feita de uma forma maledicente. Então, agora eu queria comentar, não sei se foi o Joel que falou a questão da obesidade como um problema de saúde pública. Ela é um problema de saúde pública e as pessoas estão sendo convocadas a engordar. Quem trabalha na área sabe, né? Na área de saúde, como eu, a engordar pessoas que nem têm MC para fazer essa cirurgia, tá? Tamanha é o horror à gordura. E uma outra coisa que a gente sabe que é uma característica contemporânea, né? A busca por resultados muito rápidos. Então, quem é que quer figurar num grupo de exclusão? Então, veja bem, aí você tem uma combinação que é, no mínimo, perigosa. Você tem um discurso médico que vai, né, sugerir ao sujeito engordar para fazer a cirurgia, quando você poderia
ir por um outro caminho, né? Sim. E sujeitos buscando a cirurgia como uma solução para a inclusão social. A gente não está falando, veja bem, eu não estou falando da parte clínica desses sujeitos. Se eles têm fator de comorbidade ou não, porque a gente sabe que isso aí, mesmo não tendo IMC, se você tiver fator de comorbidade... O que eu estou dizendo é o seguinte, isso aparece como um Eldorado, como uma solução em massa para dar conta de um problema que é, aí sim, um problema de saúde pública, porque a obesidade afeta mais da metade da população. Sim. Tá? Agora, em termos de campanha, já que a gente está pensando em saúde pública, as campanhas são eficientes, Edu? Não, não são. São as pessoas que não estão engordando também. Acho que isso precisa ser dito. Se as pessoas estão engordando, é porque a gente tem uma relação terrorífica com a comida, que não faz as pessoas terem uma relação saudável. Sim. Uma relação, faz com que você tenha uma relação odiosa, de horror ao próprio corpo, persecutória, tá? Uma relação nada sadia com a comida, né? Não fazer dietas restritivas, e aí, independente de ser gordo ou magro. Sim. É uma cultura que não nos faz ter uma relação saudável, repito. Então, neste sentido, já que ele trouxe à baila a questão da obesidade como problema de saúde pública, fazer terrorismo alimentar, sabemos que não é nada eficiente, tá? Para a incidência de um problema de saúde como obesidade. Ou seja, para você baixar o índice, sim, né? Sobretudo das comorbidades associadas, você não faz ninguém comer mais saudavelmente e não engordar fazendo o que tem sido feito. Dizendo que a culpa é do sujeito, criminalizando e fazendo terrorismo alimentar. Isso é um tiro no pé. Sim. Deixa eu falar uma coisa, Joana. Você sabe que acabou o nosso tempo. Olha só, as quintas-feiras passam voando. Então... Eu queria falar para vocês o seguinte, a gente fez agora 1000 seguidores, né, na outra semana, e fizemos aí a capa da revista, a capa do Globo Tijuca, foi muito bacana, chegou muita gente nova. Eu queria convidar essas pessoas a discutir alimentação através dos posts, através das músicas que eu coloco aqui. A Dieta do Amor é um produto que usa o humor para conseguir chegar num número maior de pessoas e falar desse assunto que é sine qua non, de muita importância. Alimentação, dieta, estética, padronização e busca por autoestima são arquétipos que não são construídos dentro do nosso povo e isso faz a gente bater cabeça e acabar com a nossa qualidade de vida. Então eu gostaria de convidar todos vocês para entrar nessa viagem de calorias e sabores e de muitas coisas com a gente. E queria falar o seguinte, acabei de postar um post lá pedindo para vocês dedicarem para a gente uma música que falem de comida. Entrem lá, botem músicas para a gente. Você quer falar alguma coisa, Joana? Rapidamente que vai cair. Queria te agradecer só, um super companheiro aqui de live, é sempre um prazer, e agradecer também, né, as pessoas que participam tão ativamente aqui da nossa live. Olha, muito obrigado a todos vocês são maravilhosos, é um prazer enorme poder transformar um trauma em alguma coisa que seja um abraço e devolva para a sociedade de um jeito doce uma luta que aí é de anos e a gente faz isso com muita doçura. Muito obrigado a todos vocês. Entram lá, coloquem uma música para mim e vamos levar a sociedade à frente de uma forma mais leve. Um beijo grande a todos. Beijo, gente. Tchau, amigos. Beijo, um beijo grande. Cadê aqui? Esse aqui não está caindo aqui, hein, gente? Bom, o Edu é um Jô Soares que deixa o entrevistado falar. Olha que coisa maravilhosa. No final da live, alguém me faz um elogio. Isso é muito maravilhoso. Amigos, vocês são muito incríveis, vocês fazem esse projeto um sucesso. Então, usem esse espaço aqui de uma forma positiva, como se fosse de vocês, porque e a gente não consegue fazer uma coisa sozinho. Tudo que eu posto, tudo que eu coloco, as músicas, elas só acontecem de verdade quando vocês retornam, quando vocês dão a devolução e explicam o que aquilo causa em vocês. Tá certo? Vamos então todos entrar nesse clube de autoaceitação estético-alimentar para que a gente possa assumir o nosso corpo e o que a gente come. Um beijo enorme para vocês. Até mais. Entrem lá e coloquem a musiquinha para mim. Beijo.